Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula e o tema de hoje é a classificação das hospedagens, os diversos tipos de hospedagens existentes na nossa atualidade. Sabemos que no decorrer da evolução dos meios de hospedagem, que foi o assunto passado, né? Os próprios turistas foram tornando-se mais exigentes, mais variados em suas escolhas, fazendo com que na nossa atualidade exista uma gama, uma diversidade em hospedagens que buscam exatamente atender esses diversos tipos de gostos, né? Cada um com seu diferencial. Sabemos que o principal objetivo de um meio de hospedagem é prestar o serviço de alojamento temporário para o hóspede. Mas nós iremos observando que em cada tipo de hospedagem eles podem oferecer também uma gama aí de diversos serviços, uma infraestrutura diferenciada, que aí vai poder classificar cada um deles, como por exemplo, terão meios de hospedagens que oferecerão como serviço entretenimento, a recepção, a alimentação e por aí vai. Então vamos aí tentar entender um pouquinho aí desse leque de possibilidades, né, que estão à disposição do turista no momento da escolha, cada um com suas características, cada um com seus serviços oferecidos, cada um com sua infraestrutura. Pensando nessa gama, nessa diversidade, né, de como identificar o tipo, a categoria adequada para cada tipo de hóspede, o próprio Ministério do Turismo fez sua própria classificação, que é chamada de Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagens, ou SBClass, que procurou diferenciar cada hospedagem baseada em critérios de infraestrutura, de serviços prestados, de sustentabilidade do empreendimento, justamente para auxiliar o futuro hóspede em sua escolha. Então, vamos aí observar como ficou a classificação do SB Class e, em seguida, vamos também observar outros tipos de exemplos que entram aí dentro da tipologia da hospedagem também. Um dos exemplos aí dessa classificação tem o hotel, e até podemos dizer que o hotel é uma das alternativas mais conhecidas, é uma das alternativas mais comuns entre os viajantes, né? Geralmente é um tipo de turista que quer um certo tipo de conforto, né? É um estabelecimento que oferece serviços de, além do alojamento temporário, também serviços de recepção, dependendo do hotel, serviços de alimentação. A sua unidade habitacional é de uso exclusivo do hóspede, é uma unidade individual, né? Mediante aí a cobrança de diária. E aqui nós temos alguns exemplos de hotéis aqui da nossa região, como o Hotel Cívico, o Hotel Delta, o Hotel Pousada dos Ventos, o Arrei Hotel, o Hotel Nautilus, o City Executivo Hotel. E temos vários outros exemplos também aqui na nossa região. Agora, indo para a segunda classificação, nós temos o resort. Então, diferenciando aqui do tipo de hóspede que vai para um resort, geralmente é um tipo de hóspede que pretende aproveitar bastante o empreendimento. Então, por exemplo, se você é um turista que pretende passear o dia todo na cidade e voltar apenas para dormir, não é tanto benefício você escolher um resort. Agora, se você é um turista que realmente quer passar o dia no hotel, aproveitar tudo que tem direito, aí a sua escolha poderia sim ser o resort, né? Então, geralmente, os resorts, tudo que você quiser, você pode encontrar no resort sem precisar sair dele, né? Então, por exemplo, oferece serviços de academia, de estética, de entretenimento, de recreação, tem os jogos, tem piscina, tem contato com a natureza. Então, é um meio de hospedagem que só pela estrutura, né, dá para perceber que o valor é um pouquinho mais acima. E aqui nós temos alguns exemplos de resorts aqui da nossa região, como Carnaubinha, temos também o Aimberê. Aqui é um resort de Barra Grande, o Bobzy. E nós temos aqui também outra classificação, que é a classificação do Hotel Fazenda. O tipo de hóspede que busca esse tipo de empreendimento é um hóspede que quer ter um contato assim maior com a natureza, para relaxar. Pode ser também um tipo de hóspede que quer levar a família, né? Ficar com a família, numa espécie de lazer. Então,
Diferenciando aqui dos resorts, eles são um tipo de entretenimento também, como os resorts podem oferecer, só que aliado à vivência do campo, né? Ares rústicos, ares campestres, né? Ambiente rural. Então, geralmente, tem coisas bastante ligadas aí com a gastronomia cultural, com a cultura rural, né? Aqui nós temos como exemplo, aqui da nossa região, o Hotel Fazenda Sete Cidades. Aqui já é do Ceará, que foi uma experiência que eu tive nessa hospedagem, que eles oferecem, além do lazer, né? Oferecem à pessoa um contato maior assim com a natureza, com os animais, pode andar a cavalo, charrete, dentre outras atividades. Já aqui nós temos o Hotel Histórico. O hotel histórico é para aquele turista que gosta de ter o contato com a cultura local, com a história local, né? Através de um edifício que ele é preservado, que ele é tombado muitas vezes, né? Por conta da sua história em si, ou porque ele foi palco de algum fato histórico ou cultural, né? Todos esses entram aí dentro da parte dos hotéis históricos. Aqui nós temos como exemplo o Hotel de Charme, aqui na nossa região, que também tem toda essa questão aí da parte cultural, da parte histórica da nossa região. A pousada, gente, o que nós podemos diferenciar aí a pousada dos outros empreendimentos? O turista que busca uma pousada geralmente é um turista que quer aproveitar desse estabelecimento, que possui uma estrutura assim, um serviço mais familiar, né? Mas como é que podemos definir o que é uma pousada? É um empreendimento que, como vocês podem observar aí na foto, tem uma característica horizontal. Podemos dizer que os hotéis eles são mais verticais e as pousadas elas são mais horizontais, composto de no máximo 30 unidades e no máximo 90 leitos, com serviço de recepção, de alojamento e também, dependendo da pousada, alimentação, né? Geralmente, como vocês podem aí ver nas imagens, pode ser um prédio só ou pode ser também com chalés ou bangalôs, né? Então, depende aí muito da estrutura que você está pretendendo escolher. Aqui na imagem nós temos uma pousada parnaibana, que é a pousada Vila Parnaíba. E temos outros exemplos também de pousadas aqui na nossa região. Mas como é que nós podemos diferenciar uma pousada de um hotel? Vamos observar aqui alguns pontos. Como eu falei agora há pouco, a pousada ela geralmente tem no máximo 30 quartos. Já o hotel, ele pode ficar acima disso. Ele pode chegar, tem hotel que pode chegar, por exemplo, até no máximo, aliás, mais de 200 quartos. Outra dica que eu dei agora há pouco foi da questão dela ser horizontal. Então, se ela é horizontal, ela pode chegar no máximo a 3 andares. Já o hotel não. O hotel pode chegar a mais de 100 andares, que ele vai ser considerado um hotel. Outra diferença que a gente pode observar também é que uma pousada ela tem esse ambiente mais familiar, mais informal. Geralmente, o grupo, a equipe, né, que está por trás da pousada, o gerente, até o próprio dono da pousada. Enquanto que o hotel não. O hotel tem uma estrutura assim mais formal, tem uma equipe que se divide em gerência, recepção, governança, cozinha. Então são alguns pontos aí que dá para diferenciar uma pousada de um hotel, né? Geralmente o turista que vai para um hotel é um turista que está mais ligado a negócios, viagem a trabalho, e os turistas que vão para uma pousada geralmente são os turistas que estão mais a passeio, que querem ter o contato ali com a família e tudo mais. Agora, voltando aqui para outra classificação, nós temos os flats, ou também chamados de apart hotel. Quem escolhe esse tipo de hospedagem geralmente é um turista que ele quer o conforto que ele tinha em casa na sua viagem. Por quê? Porque esse tipo de empreendimento, ele possui, além do dormitório, ele possui banheiro, ele possui sala, ele possui cozinha,
tudo dentro do apartamento, né? Então, vocês podem observar que eles vão além de uma unidade habitacional de um hotel, por exemplo. Então, eles são conhecidos também como hotéis residência e eles são voltados para o público que necessita de uma hospedagem geralmente mais longa, né? Por isso que precisa de toda essa estrutura, né? Costumam diferenciar também das kitnets, né? Que são alugadas aí. É bem similar. Aqui nós temos alguns exemplos, como esse flat aí da Barra, lá em Barra Grande. Aqui nós temos também outro exemplo, que é o La Plage, também em Barra Grande. Agora, indo aqui para a classificação de cama e café, também conhecido como B&B, que é o Bed and Breakfast, que é cama e café. Esse tipo de hospedagem, geralmente, é para quem quer ter um precinho mais acessível, ter um contato mais, assim, familiar, porque é uma residência, na verdade, né? Tentando definir aqui, é uma hospedagem com no máximo 3 unidades habitacionais, ou seja, 3 quartos, para o uso turístico, né? O uso de viajantes. Então, quem quer ter um alojamento temporário e que queira ter esse ambiente mais de casa mesmo, de família, pode optar aí pela opção cama e café. Eles oferecem também café da manhã. Então, vamos colocar aqui de uma maneira bem informal. É uma casa, e aí o dono dessa casa, ele pode ter no máximo 3 quartos para oferecer para os turistas. E aí o turista vai, negocia com ele, aí dorme e tem a opção aí do café da manhã dentro desse ambiente aí familiar. Bom, pessoal, agora indo para outros exemplos, outras formas de classificar, né, os meios de hospedagem, nós temos aqui o hostel também. Então, o tipo de turista que escolhe esse tipo de empreendimento, geralmente é um turista que não se importa assim tanto com luxo ou com conforto. Não que esses empreendimentos não tenham conforto, mas quem opta por outros tipos de empreendimentos que tem a questão de ficar com um quarto só para si, não vai optar por um hostel, porque o hostel, uma das principais características é de ter um quarto compartilhado. Então você vai sabendo que você vai dormir ao lado ali de outras pessoas que você nunca viu na vida. Claro que, dependendo do hostel, eles podem dividir um quarto só para mulheres, um quarto só para homens e outro quarto misto, né? Mas aí vai dependendo da sua escolha, do tipo de hostel que você vai escolher. E o que é que atrai esse tipo de hóspede? Geralmente é por conta do valor da diária, que é bem em conta, e também pessoas que buscam, né, um ambiente assim jovial, um ambiente assim divertido, que você pode compartilhar suas histórias. Então, geralmente são mochileiros, são viajantes jovens, são viajantes que estão viajando sozinhos, né? Então tem todas aí essas características. Aqui em Parnaíba, esse é um dos exemplos, que é o Parnaíba Hostel, né? Mas além desse, nós temos também vários outros aqui na nossa localidade. Aqui na questão da Fazenda Hotel, são empreendimentos que os turistas eles têm um contato maior com a natureza no sentido de trabalhar em uma fazenda, por exemplo, fazer alguma atividade rural, como tirar o leite da vaca, dentre outras atividades que você pode fazer dentro de uma fazenda. Os hotéis de selva, gente, são aqueles empreendimentos que se localizam no meio de florestas. Eles possuem uma estrutura voltada ao lazer e, geralmente, o público que vai nesse tipo de empreendimento é um público de classe alta e de estrangeiros, porque o preço, vocês devem imaginar que é bem mais acima, certo? Até por conta da estrutura, né? Do luxo que eles colocam lá no meio da selva. Aqui no exemplo nós temos o Whindersson, o Whindersson Nunes, na viagem que ele fez para Tulum, no México. E nós temos também que esses empreendimentos eles também são conhecidos como lodges. Aqui nós temos também outro tipo de classificação, que são os spas.
e eles são voltados para hóspedes que estão interessados na saúde física e mental, né? Então, tem todo um cuidado com o corpo, todo um cuidado com o relaxamento, todo um cuidado com a questão da saúde, de atividades físicas, dentre outros. Os hotéis cassinos, eles são proibidos aqui no nosso país, né? Desde 1946. Mas em outros lugares são um empreendimento também muito procurados, principalmente para quem quer ter esse contato aí com jogos de azar, né? Principalmente em Las Vegas, nos Estados Unidos, que a gente já pode até ter visto, muitos de vocês podem até ter visto aí nos filmes, né? É um hotel que um dos seus serviços aí de lazer de entretenimento são esses jogos. Os hotéis de lazer, como o próprio nome já diz, são turistas que estão em busca de entretenimento, de recreação, de lazer em si, né? Geralmente esses empreendimentos eles estão fora dos centros urbanos, assim como os resorts. E eles possuem uma ampla área aí de instalações de equipamentos ligados aí a jogos, a piscinas, a recreação em si, né? No exemplo aí, vocês estão observando um meio de hospedagem daqui da nossa região, que é o Sesc Praia. E também aqui próximos a nós temos aí o Beach Park, né, em Fortaleza. Gente, hotel boutique, como o próprio nome já diz, quando você pensa em boutique, você pensa em algo caro, vamos dizer assim. Mas, o que mais que classifica aí um hotel boutique? Uma hospedagem assim de luxo, de categoria mais elevada, né? Que oferece serviços de alto nível. Então, o tipo de custo desse hotel é bem alto. E pode ser uma opção aí para quem procura qualidade e praticidade também. Aqui nós temos no exemplo o La Plage, lá em Barra Grande. Mas temos também outros exemplos de hotel boutique aqui na nossa região. Aqui nós temos os hotéis para executivos. Então, geralmente, o turista que procura esse tipo de empreendimento é um turista que não está vindo a lazer, ele está vindo a negócios. Então, ele precisa de um hotel que ofereça alguns tipos de serviços para ele fazer, por exemplo, uma reunião, né? Então, são pessoas que procuram características, né, como sala de auditório, sala de reuniões, business center, sala para reuniões. E também, quando ele não vai fazer a sua reunião no próprio hotel, é o tipo de hotel que pretende apenas chegar no hotel para dormir e fazer sua reunião em um restaurante ou outro lugar. As pensões, vocês podem ter visto até exemplos aí em novelas das 6, que são empreendimentos que oferecem habitação. Então, podem até ser pessoas que passam uma longa temporada e aí eles precisam desse ambiente, né, para passar esse bom tempo que elas vão ficar na cidade. Então, eles são habitações de caráter, assim, familiar, que oferecem a questão aí do alojamento. E geralmente, esse tipo de hospedagem, ele pode ter um banheiro compartilhado, né? São poucos os que vão ter o seu banheiro aí privativo. Os acampamentos já é para um turista que procura ter o contato assim com a natureza, que não está tão preocupado assim com a questão do luxo, né? Que o meio de hospedagem é em barracas ou em tendas, né? Justamente aí o que constitui toda essa praticidade aí do campismo. Aqui no exemplo, pessoal, nós temos aqui um desses meios de hospedagens que fica localizado no Ceará, que ele oferece, né, as barraquinhas e oferece outros tipos de atividades também recreativas, ligadas aí com a natureza. Os motéis, aqui no Brasil, os brasileiros eles já levam para outro sentido de hospedagem. Mas os motéis no mundo todo, eles são mais conhecidos por ter essa proximidade com as rodovias, né? Terem diárias cobradas por horas. Então, essas pessoas que buscam esse tipo de meio de hospedagem em outros países são pessoas que estão à procura mesmo
de uma diária assim que seja mais em conta, né? Até porque é cobrado por horas. E também são pessoas que estão viajando e aí procuram uma hospedagem na beira da estrada. Já que no Brasil é que as pessoas levam mais para a questão do encontro com casais. Outro exemplo que nós temos são os barcos e navios, né? Aliás, eu vou até colocar aqui os meios de transportes que são utilizados para hospedagem. Porque hoje o empreendedor, quanto mais diferencial ele tiver, mais chance ele tem de atrair os turistas, né? Então, indo para os meios de hospedagem em geral, tem aviões em desuso que eles colocam para ser um meio de hospedagem, trens também, bonde. Tem a questão também do motorhome, né? Que são aqueles carros que tem uma estrutura assim bem maior, de cozinha, de cama, que as pessoas podem ir viajando e desfrutando de um alojamento ao mesmo tempo. Agora, indo aí para a parte das embarcações, nós temos os cruzeiros, né? Que é um meio de hospedagem super conhecido, super atrativo. Nós temos também lanchas, que o valor também é um pouquinho mais acima, né? As pessoas podem alugar e utilizar como alojamento. E também até mesmo barcos em desusos que eles colocam parados no porto e colocam como um meio de hospedagem também. Homestay ou guest house é um tipo de hospedagem domiciliar. Então, como assim? Geralmente são pessoas que estão fazendo algum intercâmbio em algum país e aí elas entram em contato com a agência, né? E ficam na casa de algum anfitrião lá no país. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o Canadá. Você quer fazer uma viagem de intercâmbio para o Canadá, mas você quer economizar, você não quer ficar em um hotel ou uma pousada. Então, você tem a opção de escolher uma casa, e é claro que essas pessoas que oferecem suas casas têm toda uma pesquisa feita, né, no site. E aí, você compartilha um quarto, aliás, a família compartilha um quarto com esses jovens, né, com essas pessoas que estão aí buscando a questão dos estudos, né? E aí o preço fica bem acessível também. Aí temos também outro exemplo muito conhecido aqui na nossa região, no nosso litoral, na época da autoestação, do carnaval, do Réveillon, que é o aluguel de casas, né? Que também podem ser utilizadas aí para o turismo na época da autoestação. Outro exemplo, nós temos aí a rede de hotéis. Então, são hotéis que eles possuem a mesma estrutura. Então, vamos supor aí o exemplo, nós temos o Ibis. O Ibis Hotel é uma rede de hotéis que existem em vários lugares do mundo. E aí, o Ibis que você encontra aqui em Teresina vai ter a mesma estrutura do Ibis que você encontra lá em Fortaleza, né? Então é isso que caracteriza esse tipo de hospedagem, é a padronização do conforto, do atendimento, da estrutura, independente do lugar que você for. Também temos outras características, como a questão dos aplicativos e dos sites, que podem ajudar na escolha do meio de hospedagem, que pode ajudar na escolha de uma agência, do turismo da cidade, dentre outras coisas. Vamos tentar aí compreender um pouquinho desse mundo aí dos aplicativos e dos sites que auxiliam aí o turista no momento da escolha da sua hospedagem, por exemplo. Aqui nós temos alguns exemplos, mas é claro que nós temos vários outros sites, vários outros aplicativos. Aí nós temos, por exemplo, o Airbnb, que é um serviço online comunitário que você tanto pode oferecer o seu meio de hospedagem ou a sua casa, quanto as pessoas que estão à procura desse serviço podem entrar para poder descobrir e reservar a sua acomodação, né? Então serve tanto para anunciar quanto para fazer a sua reserva. Eu, por exemplo, já utilizei esse serviço quando eu estava em Fortaleza e procurei aquela hospedagem de cama e café através desse aplicativo. Outro exemplo que nós temos aí é o TripAdvisor. O TripAdvisor é um site que ele fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo, né? Então, nesse aplicativo ou no site, você vai encontrar
tanto em relação aos meios de hospedagem, quanto também outros setores que fazem parte do turismo, como restaurantes, como passeios, dentre outras coisas. Outro exemplo que nós temos aí é da Booking.com, que é um buscador de hotéis e também tem as notas dos hotéis e os comentários. Então, se você é uma pessoa que procura não saber só o preço, mas também a qualidade, né? Você pode observar por esse site o que foi que os antigos hóspedes que passaram naquele hotel declararam, né? Se foi bom, se foi ruim, qual é a nota que o hotel tem, dentre outras coisas. Temos aí outro exemplo, que é o Hostel World, que, como o próprio nome já diz, serve para reservar o meio de hospedagem do hostel, né? Com exclusividade para os hostels. E aí temos também a questão do hotel urbano, que ele funciona para o Brasil, né? Como se fosse uma agência de viagens online brasileira. E também serve aí para escolher aí o tipo de hospedagem desejada. Outro exemplo que nós temos aí também é o Trivago, que ele, na verdade, ele serve para comparar preços, né? Então, por exemplo, você já escolheu o seu hotel, é o Hotel X. Então, você vai lá no Trivago e vai observar qual é o site, qual é o aplicativo que vai trazer o preço mais barato daquele hotel que você quer. E, para finalizar, nós temos também aí uma rede social, que é a chamada Couchsurfing, que traduzindo literalmente seria surf de sofá, né? Mas seria o quê? Seria uma hospedagem que a pessoa, traduzindo assim, seria uma hospedagem que a pessoa vai dormir no sofá da casa de alguém, né? Mas aí colocando na realidade, esse tipo de serviço, ele é gratuito, e aí conta aí com a colaboração de quem deseja oferecer esse tipo de serviço para alguém, né? Geralmente os turistas estrangeiros, os mochileiros procuram esse tipo de empreendimento aí, porque eles precisam de uma hospedagem assim mais em conta, e aí eles vão em busca aí de uma maneira barata e divertida de conhecer não só outros lugares, mas também de conhecer um pouquinho desse ambiente familiar, da cultura aí das pessoas com quem eles vão passar esse tempo. E é isso, pessoal. E esses foram alguns dos meios de hospedagens que existem, mas sabemos que vai além desses exemplos aqui que nós vimos hoje. E é por isso que na nossa próxima atividade vocês também farão uma pequena pesquisa aí desses tipos de meios de hospedagens para a gente comentar também mais um pouquinho, dar mais características e mais detalhes de cada um dos tipos de meios de hospedagem. Então, gostaria de agradecer a todos e até um próximo vídeo.